Seja bem-vindo ao programa Mais Notícia da TV Câmara da Câmara de Vereadores de Lages. Todas as terças-feiras e quintas-feiras, às 15 horas, nós temos as nossas transmissões, geralmente lives. Nós estamos nesta tarde de terça-feira, dia 8 de setembro de 2020, com a nossa live, sendo transmitida pelo Facebook e pelo YouTube. Você que vai assistir ao vivo, neste momento em que iniciamos a transmissão, seja bem-vindo. Você que vai acessar depois os canais da TV Câmara, Facebook e YouTube, em qualquer horário, em qualquer lugar de Lages, de Santa Catarina, do Brasil, do mundo, seja bem-vindo também. Nós temos como pauta nesta tarde de terça-feira, Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, o mês que é direcionado à campanha de prevenção do suicídio. Este é o tema desta tarde. Nós trabalhamos nesta tarde com Jailton Camilo, diretor da TV Câmara e na Central Técnica. Temos Odacir Reck na cinegrafia, Elcio Lima, John William de Moraes e Ricardo Barizon contribuindo, trabalhando nesta tarde conosco, dando toda aquela assistência para que esta live possa ir ao ar com a máxima qualidade possível. Suicídio no mundo, suicídio no Brasil, suicídio em Santa Catarina, em Lages, números, uma avaliação a respeito de tudo. Nós estamos recebendo virtualmente Josefina Márcio Oliveira, palestrante motivacional, ela que tem percorrido diversas regiões falando a respeito da prevenção do suicídio. Josefina Márcio Oliveira, professora aposentada, é presidente da URI, União Regional Espírita, URI 2. A URI 2 integra alguns municípios da região serrana. Antes de cumprimentarmos a Josefina, falando da Covid-19, no mundo passa de 881 mil os casos de óbitos devido à Covid. No Brasil, 127 mil. No estado de Santa Catarina, mais de 2.400 casos ou óbitos. Na cidade de Lages, são 60 as pessoas que perderam a vida para a Covid-19. Em se tratando de Lages, estão internadas, conforme o boletim mais atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, 29 pessoas. E além destas 29 de Lages, 13 da região, sendo confirmados ou suspeitos estes casos. A ocupação de UTI é de 65% aqui na cidade de Lages. Falando então a respeito da Covid, que é também um problema em relação ao suicídio, porque as pessoas estão em confinamento e com pouco contato com o mundo exterior, isto acaba trazendo mais ansiedade, mais angústia e casos de depressão. Vamos falar então a respeito do Setembro Amarelo, esta campanha importantíssima. Falando-se do Setembro Amarelo, que é um movimento mundial, este movimento objetiva conscientizar a população sobre a realidade do suicídio, mostrar que existe prevenção em mais de 90% dos casos. Mais de 90% dos casos há como fazer a prevenção. O suicídio é considerado um problema de saúde pública e mata um brasileiro a cada 45 minutos e uma pessoa a cada 40 segundos em todo o mundo. Josefina Oliveira, antes de a gente apresentar outras informações, outros dados, seja bem-vindo à nossa live. É um prazer tê-la conosco nesta tarde de terça-feira para a gente conversar a respeito deste tema tão preocupante. Na verdade, a gente nem gostaria de estar falando a respeito, né? Mas existe esta necessidade como prevenção. Seja bem-vinda, Josefina. Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos. Não podemos dizer que é com alegria que a gente fala sobre esse assunto, mas ele é extremamente necessário se fazer essas conversas. Um suicídio a cada 45 minutos no Brasil. Um suicídio no planeta a cada 40 segundos. E levando em consideração que mais de 90% dos casos pode haver a prevenção. O que estaria faltando para que a prevenção realmente ocorra, Josefina, na tua opinião como palestrante?
como presidente da URI, como uma pessoa que acompanha estas ocorrências no dia a dia? Eu acho que o maior problema em relação à prevenção é justamente não se falar sobre o suicídio. As pessoas, elas ficam envergonhadas por pensarem nisso, as pessoas se encolhem em seus quartos e o sentimento de não pertencimento mais, porque ela pensa que aquela família não a ama mais, por ela estar pensando em se matar, ela não consegue mais conviver com esses pensamentos que são, ao seu ver, geralmente desastrosos, né? Porque pensar em se matar é ao contrário à lei de conservação que o ser humano é dotado, né? E por isso ela se sente culpada, na grande maioria, ela se sente culpada, e com isso ela tem medo de falar. E não falando, vai arquitetando o plano, vai pensando na forma e dali a pouco ela executa. Na grande maioria das vezes ela executa. E para que as pessoas tenham um canal de comunicação, para que as pessoas tenham a quem acessar, é que foi criado o chamado CVV, Centro de Valorização da Vida, uma associação sem fins lucrativos. Isto ocorreu nos anos de 1960, foi reconhecida como de utilidade pública federal no ano de 1973, presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio, mantendo sempre, logicamente, o anonimato. Esta instituição extremamente importante. A gente vai falar dela e do histórico desta instituição em seguida. Antes, porém, como pedir ajuda? Como que funciona o CVV? Os contatos com o CVV são feitos por telefone. O telefone é o 188, daqui a pouco vai aparecer na tela, logo mais. Ele funciona 24 horas por dia, não tem custo a ligação. Também para as cidades que têm postos, pode ser pessoalmente. Tem o site é o www.cvv.org.br. Aí nós estamos vendo na tela os estados onde existe o CVV. Em Santa Catarina, existe em 3 municípios que nós vamos falar também daqui a pouco. Pode ser utilizado chat, pode ser utilizado e-mail. Estes canais já foram atendidos aproximadamente 2 milhões de atendimentos a cada ano. Em torno de 2 milhões de pessoas procuram o CVV por ano para pedir auxílio, para conversar com alguém. Nós verificamos também que há aproximadamente 3.400 voluntários e já existe o CVV em 24 estados no Brasil. 24 estados mais o Distrito Federal. Em Santa Catarina, o CVV está instalado em Florianópolis, em Criciúma e Blumenau também. A história do CVV. Vamos dar uma avançadinha no nosso slide, onde nós temos a respeito do que nós estávamos falando sobre chat, e-mail, são alguns dos canais, como você está vendo. Acessa o site, tem o chat. Pode ligar no 188 e tem também a opção de e-mail e tem a opção de ir pessoalmente nas cidades onde existe o CVV. O CVV, falando um pouquinho da história, ele existe, foi no ano de 1962, que um grupo de jovens espíritas no estado de São Paulo queria empreender um trabalho de auxílio à comunidade e não sabia por onde começar. Esta pessoa que está aparecendo na tela, lá nos idos dos anos 60, ele foi um professor, escritor, um estudioso de assuntos psíquicos, Edgar Armond. Ele havia conhecido uma forma de ajudar as pessoas, a chamada escuta voluntária para a prevenção do suicídio, que foi criada pelo reverendo Shed Varad. Este continua sendo o Edgar Armond, e o Shed Varad, que a gente vai ver na sequência, ele viveu de 1911 a 2007, ele integrava a Igreja Anglicana de Londres. Ele se inspirou numa parábola cristã contra os preconceitos e o serviço recebeu o nome de Samaritanos. Lá
em Londres. E aí, então, o Armand, ele sabia do desejo destes jovens em São Paulo, ele mandou uma carta para este grupo de jovens, nesta carta, informações sobre os samaritanos e uma frase dizendo: para quem deseja servir, aqui está uma boa oportunidade. Quem recebeu a carta foi o Jacques-André Chonchon. O Jacques-André Chonchon, ele faleceu no ano de 2018, ele recebeu este envelope, foi até Uberaba para conversar. Este é o que recebeu a carta, o Jacques-André. Ele e o grupo de colegas de um grupo espírita foram até Uberaba conversar com o médium Chico Xavier, receberam todo o apoio. Josefina, o CVV, ele é tão importante e ele não tem vínculo político e nem vínculo religioso, ele é tão importante que participou da elaboração da Política Nacional de Prevenção do Suicídio do Ministério da Saúde no ano de 2015. O importante das instituições não é como elas começam ou se estão ligadas a um ramo religioso ou não, e sim o serviço que podem prestar, né, Josefina? Exatamente. A especialidade, vamos dizer assim, do CVV é escutar as pessoas. Então, o maior problema, como eu já falei no início, é proporcionar a possibilidade dessas pessoas exporem o seu sofrimento, né, o motivo da sua dor, sem julgamento. Isso é o ponto fundamental, que é o trabalho que o CVV faz. Ouvir sem julgar, sem dar opiniões próprias, porque o momento em que a pessoa consegue liberar da sua alma o motivo que a está angustiando, já é de grande ajuda, porque na maior parte das pessoas que planejam o suicídio, elas não querem se matar, elas querem matar aquele sentimento destrutivo que está emergindo de dentro dela. E ela não consegue entender aquilo, e com isso ela não sabe como lidar. Então, o fato dela pôr para fora isso, sem nenhum tipo de julgamento, vai auxiliar e muito aliviar esta dor. E esse sentimento destrutivo ao qual a Josefina se refere é algo que vem tomando conta das pessoas. Por que a gente diz isso? Pelos números. Vamos dar uma olhadinha nos números em se tratando de planeta, em se tratando de Brasil. A Organização Mundial de Saúde estima que 804 mil pessoas tenham se suicidado no mundo no ano de 2012. Os números de lá para cá não mudaram muito. São 2.200 casos consumados por dia, 1 a cada 40 segundos no planeta. E para cada pessoa que consegue se suicidar, mais de 20 realizam a tentativa uma ou mais vezes. No Brasil, a cada 45 minutos, ocorre uma morte por suicídio. E segundo estudos da Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente em suicídio e desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Josefina, é um número assustador. 17% dos brasileiros em algum momento pensaram em tirar a própria vida, fisicamente falando. São números extremamente altos. Exatamente. A gente que está habituado às conversas fraternas nas casas espíritas, nós temos percebido esse aumento, né, vertiginoso praticamente das pessoas em busca de alguém que os auxilie. Então, no momento, principalmente nesse momento da pandemia, onde as pessoas, muitas delas, estão sozinhas, sem ter com quem conversar, sem ter como se amparar, provavelmente esses números devem ter aumentado bastante também, porque a pessoa fica
num estado de ansiedade muito grande, e a ansiedade leva à dor, a dor leva ao sofrimento, e o sofrimento, para a gente se libertar dele, muitos acham que o caminho é o extermínio do corpo físico, né? Vamos ainda prosseguir com os números, Josefina, para a gente, você vai comentando, a gente vai trazendo os números e daqui a pouco vamos dar uma sequência mais lógica, digamos assim, à nossa conversa com você. Os números em Santa Catarina são informações do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. Segundo as informações, até o dia 25 de agosto deste ano, foram registradas 400 mortes por suicídio em Santa Catarina, ou seja, uma média de 1,6 morte por dia. O maior número de casos está na faixa etária entre 50 e 59 anos. Foram 78 pessoas nessa faixa etária. No ano de 2019, em Santa Catarina, foram 807 óbitos, uma média de 2,2 casos por dia. Já em relação às tentativas, porque sempre são contabilizadas e noticiadas as situações onde ocorreu o óbito propriamente dito, mas as tentativas, o número de tentativas é extremamente alto. Foram 2.678 até agosto deste ano. 2.678 pessoas, e, obviamente, os números que se tem por registro, porque aqui pode haver, e com certeza há, as chamadas subnotificações. Uma média de 7,3. E no ano passado foram 6.118 tentativas, com uma média de 16,7 por dia. E a faixa etária com maior número de tentativas é a de 20 a 29 anos. Ou seja, está atingindo bastante a população jovem, Josefina. O que está faltando, na tua opinião, na tua experiência de vida e que acompanha a problemática do suicídio? O que está faltando nas nossas vidas, Josefina? Olha, o vazio existencial que se instalou nas últimas décadas é muito grande. A gente percebe as pessoas, elas parece que perderam a vontade de viver, elas não têm mais objetivos estabelecidos. A grande maioria vive por viver, ela acorda de manhã sem ter um objetivo definido, e o nosso jovem, principalmente, ele está bastante perdido nesse sentido, né? Os pais, excessivamente provedores, proporcionam tudo o que eles querem. E saber lidar com as frustrações faz parte do nosso crescimento. A pessoa tem que aprender a lidar com o não, a lidar com coisas que não dão certo, porque isso faz parte da nossa condição humana. Ninguém vai ter 365 dias de flores, vai ter os espinhos também. E aprender a administrar isso é importante, e com isso nós vamos ter que criar desde a criança, nós temos que orientá-la que nem tudo na vida ela vai conseguir, mesmo que ela se esforce, ela nunca vai tirar sempre 10 na escola. Aprendendo a lidar com isso, ela vai alcançar um equilíbrio emocional que vai ajudá-la a enfrentar momentos críticos que ela pode passar. A adolescência, a juventude, são momentos que ela ainda não sabe administrar bem a sua personalidade, as condições de vida. Hoje, com as redes sociais, é muito comum as pessoas postarem plena felicidade. Parece que se você olhar as fotos, as declarações, ninguém tem problema. Aí o que acontece? Eu vendo aquilo e eu passo por um momento de problema, de dificuldade, eu acho que é só comigo.
que eu sou o ser mais infeliz sobre a face da terra, que ninguém me ama, que a minha família não é a família ideal. E com isso eu vou criando esse estado de sofrimento, de angústia, e dependendo da pessoa, ela consegue se autossuperar. E infelizmente outros não conseguem e chegam ao suicídio. Então a gente observa, por exemplo, de cada 100 pessoas, 17 têm o pensamento de se suicidar. Dessas 17, 5 chegam a planejar como é que ela vai fazer. Dessas 5, 3 executam e uma chega à morte. Então, são números, como você colocou, altíssimos. É muita gente que está desiludida, né? Então, nós precisamos despertar no ser humano o valor da vida. Existe uma razão, sim, para nós vivermos, e ela está dentro da nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, as nossas conquistas, isso tudo vale a pena para a gente viver. Em séculos passados, Josefina, anos 1700, 1800, havia um grande número de suicídios em virtude de que as pessoas haviam perdido a crença nas religiões que predominavam à época. Havia uma descrença muito grande, a questão do niilismo, morreu, acabou tudo. E aumentava-se o número de suicídios. Afinal de contas, se eu estou sofrendo e não tem nada do outro lado, por que é que eu vou continuar aqui se eu posso acabar agora com o sofrimento, né? Mas hoje vê-se um número muito grande de igrejas, de todas as ramificações, casas espíritas, e hoje nós vemos que o suicídio é como naquela época, se não for até talvez pior, aquela época era o materialismo. Hoje podemos dizer que é o materialismo que está se apoderando de novo do sentimento das pessoas, Josefina, ou seriam causas aleatórias, outras causas? Não, olha, infelizmente o século XXI ele iniciou de uma forma extremamente materialista, sim. Apesar de nós termos incontáveis igrejas e templos religiosos, centros espíritas, mas a grande maioria das famílias, eu faço uma colocação que eu digo que as famílias perderam o endereço de Deus. Não exatamente a religião, mas o sentimento de religiosidade, que é acreditar numa força maior que nos supre, que nos alimenta nos momentos da crise, da dificuldade. Então, não necessariamente ir a um templo, mas ter fé na existência de um ser maior, eu te dou certeza absoluta que isso ajuda, mas a gente percebe, Edson, que mesmo pessoas que têm vinculação da religiosidade são acometidas também pelo desejo do suicídio. Então, é preciso que a fé seja uma fé raciocinada, uma fé que nos leve à busca do conhecimento para compreender o motivo da nossa dor, que ela não é um castigo de Deus, em hipótese alguma nós podemos caminhar para essa direção. Deus nos ama, não nos castiga, e com isso, então, a gente precisa da autossuperação, e essa força nós vamos encontrar no apoio espiritual, do entendimento, da compreensão, que essa dor é uma alavanca que vai nos ajudar no nosso processo de evolução, de mudança, né? De alterações do nosso padrão, da nossa condição de vida, buscar algo a mais que eu posso fazê-lo dentro do meu quarto, né?
Josefina, trazendo esse nosso bate-papo, sempre trazendo embasamentos e informações, trazendo números. Em um dos livros de Divaldo Pereira Franco, Médium Espírita, eu falo médium espírita porque, conforme a doutrina espírita, pode haver médiums sendo espírita, sendo ateu ou não, né? Então, o médium Divaldo Pereira Franco, em uma obra dele chamada Roteiro de Luz, que é composta esta obra por palestras que ele proferiu em todo o mundo, e o Divaldo traz os seguintes dados técnicos, que a Organização Mundial de Saúde diz que existem na Terra 400 milhões de depressivos. 400 milhões de depressivos. Estes são dados lá de 2012, 2013. E um pesquisador alertou, segundo ele, a depressão está tão generalizada que em 10 pessoas, 3 foram depressivas, 3 são depressivas, 3 serão depressivas e aquele que sobra vai se sentir tão infeliz que fica depressiva. Ou seja, nós estamos caminhando, Josefina, para um quadro mundial de depressão, é isso? Já estamos, Edson, já estamos. 96,8% da população mundial, ela tem algum tipo de transtorno mental. E entre esses transtornos mentais, a depressão, ela é o fator mais preponderante no desencadear o desejo do suicídio. É justamente o não pertencimento, o isolamento da pessoa, a autodepreciação, tudo isso leva a pessoa a desistir de viver. É uma doença terrível que precisa ser tratada e nós temos que ter uma consciência muito grande. O depressivo, ele não é um ator fazendo um drama, ele não está fazendo aquilo para chamar atenção. Ele é uma pessoa doente que precisa de auxílio e a família, em vez de ficar julgando ou dizendo que é frescura ou coisa do gênero, precisa perceber essas alterações de humor que muitas vezes acontecem, esse retraimento, levar em busca do tratamento médico, do tratamento psicológico e também o tratamento espiritual, porque o próprio Divaldo, através de Joana de Ângeles, ele coloca que a depressão é a doença da alma, né? Então, a nossa alma pedindo para o renascimento. E como, infelizmente, nem todos nós buscamos esse renascimento pela busca do conhecimento, da evolução, como uma opção, às vezes ela vem através da dor, pela depressão, para que a gente acorde para a existência de algo maior, né, na vida. Todos nós assumimos um compromisso diante de Deus de virmos para o planeta Terra e executarmos uma missão de ajudarmos o nosso planeta a se tornar um planeta melhor. Essa é a função de cada ser humano que habita a Terra. Todos nós assumimos esse compromisso. E, às vezes, nós esquecemos desse compromisso que assumimos e nos prendemos muito às questões materiais. E elas nos dão alegria, mas não felicidade. Elas nos preenchem alguns momentos, mas não o tempo todo. Né? Por isso a gente vê os consultórios psiquiátricos lotados de pessoas que têm tudo materialmente falando, mas falta exatamente um sentido para a vida. Ainda seguindo com esses apontamentos de Divaldo Pereira Franco, diz ele que a ciência está demonstrando que essa depressão tem um caráter de convivência social e elucida algumas causas. A solidão. Vivemos a solidão quando sós, também a solidão a dois, a pessoa está junto, mas está absolutamente só.
O medo está dentro de nós há milênios, desde os primórdios da nossa evolução, que reside em nosso mundo íntimo. A ansiedade, vivemos a época da ansiedade. Pegamos o iPhone, o iPad e queremos estar no mundo inteiro ao mesmo tempo. Algumas dessas questões já apontadas pela Josefina, a questão da tecnologia, a questão da rede social. E a ansiedade é algo que basicamente todo mundo diz: estou ansioso, não consigo dormir porque ando ansioso demais. Ainda seguindo nessa linha do médium Divaldo Pereira Franco, ele diz que destes 400 milhões de depressivos, se acredita que, seguindo assim, conforme a OMS, no ano 2025, a maior causa de óbito será a depressão, especialmente através do suicídio. Através do suicídio, sendo utilizado o mecanismo como o mecanismo central, a arma de fogo. Então é preciso também tomar cuidado com uma série de fatores, né, Josefina? Ter uma arma de fogo pode representar uma porta aberta para que a criança, o adolescente ou a própria pessoa acabe utilizando esta arma para tirar a própria vida. Quando nós percebemos essas indicações, né, esse estado de reclusão que a pessoa se instala, o ideal é afastar dela todas as possibilidades. Aí entra a família, que precisa ter essa atenção nas mudanças comportamentais, dos elementos que compõem a família. Se a pessoa é uma pessoa alegre e, de repente, ela tem uma alteração de humor muito intensa, ou ela se reclusa para dentro do seu quarto, criando um mundo particular e não interage com o restante da família, é hora da família se antenar, como a gente diz, e perceber que ali está acontecendo alguma coisa. Eu, na minha opinião pessoal, eu acho que ninguém deveria ter arma, né? Principalmente dentro da nossa casa, na questão de trabalho, aí é outro departamento, mas dentro de casa é bastante complicado nós termos a arma, porque, como você diz, a arma é um elemento que pode fazer com que a pessoa, se utilizando dela, dê cabo, porque muitos também tem os casos de, num momento de ansiedade muito intenso, a pessoa nem planejou, mas tendo ali o mecanismo para executar na hora do desespero, ela pode fazer uso, sim. Então, eu acho que nós temos outros meios de nos defender, né, do que ter armas dentro de casa. Josefina, as casas religiosas, as igrejas evangélicas, católica e outras, sempre têm o pastor ou o padre para o atendimento, para os fiéis que estão buscando algum tipo de ajuda, aquela conversa necessária. Nas casas espíritas, você me dizia da conversa fraterna. Você é uma das atendentes nas casas espíritas, no Centro Espírita Allan Kardec, né? Você é uma das pessoas que faz a conversa fraterna. O que é essa conversa fraterna e você tem atendido casos relacionados a pedidos de socorro de pessoas que estão em depressão, que estão com ansiedade, que estão pensando na autodestruição? A conversa fraterna, Edson, é um momento em que a gente acolhe aquela pessoa que está numa situação de vulnerabilidade emocional, ela está se sentindo perdida, então nós temos uma agenda que a gente né? Há um agendamento, um atendimento específico. E o que mais se faz nessa conversa fraterna é deixar a pessoa falar, né? Então, é muito mais uma escutatória, por isso eu brinco sempre quando eu trabalho o curso de preparação para o atendente fraterno, que Deus nos deu 2 orelhas, né? 2 ouvidos e uma boca, para a gente ouvir mais e falar menos. Então, o trabalho do atendente fraterno é fazer um acolhimento com tamanha amorosidade que a pessoa
pessoa se sinta livre para poder expor, às vezes, coisa que ela esconde dela mesma, né? Por todos aqueles fatores que a gente sabe, do pecado, do medo do inferno, de uma série de coisas que se criou ao longo da história da humanidade, e ela tem medo de admitir para ela mesma que ela está pensando em suicídio. E conforme a gente vai conversando, algumas vezes a gente faz algumas perguntas que direciona, justamente quando eu pergunto para ela, qual é o objetivo que te faz levantar de manhã? Na grande maioria dos depressivos, eles respondem, eu não tenho vontade de levantar. Eu perdi né, em relação à vida, ela dizia, eu perdi a vontade de viver. Aí você já percebe que é uma pessoa com tendências suicidas. Então, veja, na casa espírita não se fala em tratamento. O tratamento que se dá na casa espírita é a possibilidade da ajuda espiritual. A recomendação é que ela busque o atendimento médico e psicológico de profissionais habilitados, porque nós sabemos que, apesar de ser uma doença da alma, ela afeta o corpo físico. A depressão, ela tem consequências no corpo físico, e quando ela afeta o corpo físico, há necessidade da medicação. E aí entra o trabalho do psiquiatra, é necessário uma terapia, entra o trabalho do psicólogo, e aí a terapia espiritual que nós trabalhamos, orientando essa pessoa, né, mostrando a ela que o suicídio é uma ilusão, porque se a doença está na alma, e eu mato apenas o corpo físico, porque meu espírito é eterno, a dor permanecerá comigo. Aquilo que me faz tomar a atitude do suicídio vai permanecer comigo após a morte. Então, vai ser um sofrimento para a própria pessoa e para a família, que vai se desestruturar, porque vem a culpa, vem uma série de, né, como é que eu não vi aquela história. Então, há uma desestruturação familiar para um problema que não vai se resolver com a morte. Então, a gente recebe, sim. Agora, inclusive, durante a pandemia, foi feito atendimento através do telefone, ajudando as pessoas que estavam com dificuldade de enfrentar esse isolamento, com pensamentos suicidas, e aí, através de oração, né, nós temos um grupo que nos dá sustentação na hora dos telefonemas. Então, tem o grupo da oração que fica, né, pedindo a Deus para auxiliar, para que a pessoa que está fazendo atendimento consiga atingir o coração dessa criatura em sofrimento e ajudá-la a perceber que existe sim luz no fim do túnel, para ela se permitir dar um tempo a mais, para ela ver, porque como diz o nosso querido Chico, tudo passa. Assim, o momento, às vezes, nos faz com que a pessoa ache que não existe saída, mas se ela se permitir dar um tempo, refletir e compreender, ela vai ver que tem saída, sim. Como diziam os antigos, Edson, não há mal que dure para sempre e nem bem que nunca se acabe, né? É a coisa mais certa em tudo na nossa vida. Tudo passa, tudo tem um fim, mas não pelo suicídio, né? E pelo entendimento. Essa questão do suicídio, sob o ponto de vista religioso, é tão importante que todas as igrejas, né, Josefina, todas as religiões, elas, entre aspas, condenam o suicídio, ou seja, trabalham contra a ideia do suicídio. E é tão forte isso que
que até algum tempo, até algumas décadas atrás, o suicida não podia ser sepultado nos chamados, nos cemitérios, né, nas áreas consagradas, vamos dizer assim. E a ideia de que o espírito é eterno é uma das lições que se pode tirar deste pensamento de todas as religiões, das religiões sérias, obviamente, porque existem algumas religiões que acabam levando para o lado oposto, né? São seitas de fanáticos. A ideia de que o espírito é eterno é uma das lições que se pode tirar destes pensamentos religiosos de que o suicídio é algo que não se deve cometer em hipótese alguma, Josefina? Sim, todas as religiões, do cristianismo principalmente, acreditam na continuidade da existência do espírito. Cada um à sua maneira, como se diz, o céu, o inferno, essa coisa, mas todas orientam os seus seguidores para que, mostrando que a vida continua após a morte. Então, como eu disse, se a gente tomar consciência dessa continuidade, nós vamos perceber que essa dor do espírito não vai se curar com a morte do corpo físico. Então, fazer com que a pessoa perceba que ela é alguém amado por Deus, porque o ser humano, ele foi criado por Deus para a felicidade, não para o sofrimento. Então, que Deus permite o sofrimento não como um castigo, mas como um mecanismo de despertamento dessa continuidade da vida, para viver melhor, para compreender melhor a vida, para ser a ponte entre ele e Deus. Tem o irmão, né, a pessoa que está ali convivendo conosco, ela vai, né, através do trabalho, através da oração, ela vai conseguir preencher esse vazio existencial. Né? Então, a maior recomendação que se dá ao depressivo, a pessoa com pensamentos suicidas, é que ela busque, através do trabalho voluntário, através da doação de si mesmo, das suas mãos, para ajudar o próximo necessitado, é o meio mais eficaz para ela se sentir valorizada e sair desse estado de desespero. Então, a gente percebe muito nas nossas casas, através do trabalho voluntário, que muitas dessas pessoas, elas chegam num estado de profunda depressão, e com o passar do tempo, o trabalho se torna algo que ajuda a pessoa a se autovalorizar, e com isso eu acho que não é pelo amedrontamento que nós devemos trabalhar a questão do suicídio, e sim pela autovalorização, pelo sentimento de fraternidade, pela compreensão da dor do outro, sem julgamento. Eu não tenho como mensurar a dor do outro. Eu não posso achar que não é nada, porque ele está sentindo. Então, ele se sentir acolhido nisso é o ponto fundamental da religião, né, da religiosidade, para acolher esse irmão. Josefina, são 15h45 já. Nós estamos quase nos aproximando do encerramento da nossa live, mas eu gostaria de dar uma olhadinha em algumas imagens que a gente buscou, com algumas frases, com alguns apontamentos. Não é um mimimi, é coisa séria quando se fala de depressão, de ansiedade. Ao observar que alguém faz referência ao suicídio, incentive a pessoa a buscar ajuda. Uma dessas ajudas, ligue 188 Centro de Valorização da Vida, ou então procure o pastor, procure o padre, procure alguém na casa espírita, um familiar, enfim. Não tenha vergonha de procurar ajuda profissional. Como a Josefina falou antes, é preciso ter
o princípio da religiosidade e é preciso buscar a ajuda profissional. É essencial que se busque um psicólogo, psiquiatra, que se vá atrás para buscar resolver este problema. Então, procurar ajuda profissional é um dos pontos. Ninguém deve brincar com a saúde mental e nem ignorá-la, que é uma coisa que nós estamos fazendo conosco mesmos e fazendo com as outras pessoas. Muitos de nós estamos brincando com a saúde mental das pessoas e nós estamos vivendo numa época muito diferente do passado. Quando se fala, por exemplo, do bullying, diz, bullying é coisa de mimimi. Não é mimimi. Acontece que os tempos são outros, né, Josefina? Os tempos são outros, os sentimentos são outros, o processo de evolução do planeta também é outro. Não é drama. Depressão não é drama. Não é chamar atenção. Nem é a falta de Deus e muito menos frescura. Por isso, o Setembro Amarelo, esta campanha de prevenção ao suicídio, e nós ainda, neste mês de setembro, queremos voltar a falar a respeito do tema, porque há necessidade, não só no mês de setembro, deveríamos nos preocupar com esta problemática todos os dias e todos os dias procurar auxiliar as pessoas de uma ou de outra maneira. Não negligenciar um pedido de ajuda. Se alguém pediu ajuda, ouvir a pessoa, mas sem o telefone celular ligado, sem o WhatsApp ligado, sem o Instagram, desliga tudo e se doa para a pessoa. Alguém pediu ajuda ou percebe-se que alguém está precisando, é incentivar a pessoa a falar, porque falar é a melhor solução. E a gente, como disse a Josefina, nós temos 2 ouvidos, 2 orelhas, para ouvir mais neste caso e para falarmos menos, para procurarmos também não interferir de forma negativa. É a campanha Setembro Amarelo e a TV Câmara trazendo esta live com a Josefina Márcio de Oliveira para a gente debater um pouco a respeito. Como ser um bom ouvinte? Controlar a vontade de dar opinião pessoal ou contar a própria experiência? Abrir-se para a pessoa. Procurar acolher com todo o amor. Quando alguém pensa em suicídio, ele quer matar a dor e não a vida, como a Josefina já muito bem pontuou esta questão. A pessoa quer viver, só que a dor é tanta. E aqui nós temos um slide mostrando os casos os casos totais no mês de 2020, em se tratando do CVV. O CVV recebeu quase 300 mil ligações durante o mês de abril. Quase 300 mil ligações foram recebidas pelos voluntários do CVV. Na sequência nós temos mais informação. Um número para cada 100 mil habitantes, houve pelo menos 143 ligações. Em Santa Catarina, em torno de 120, 119. E muita gente da região serrana telefonou para o CVV. Como que é feito, como que se sabe isso? Pelo código, o código da operadora, o código 49. Código 49 que envolve a região de Lages, a região de Caçador e a região de Chapecó. Em torno de 1.500 ligações durante o mês de abril. E viver é sempre a melhor opção, dizer não ao suicídio e combatermos esta problemática tão grave, Josefina, ligando para o 188 para falar com a pessoa se há necessidade ou chamando qualquer um, chamando aquele irmão do coração que está lá no Instagram, chamando aquele irmão que está lá no Facebook, que está no WhatsApp. Está com algum problema? Chama para conversar. Esta é a melhor solução ou o começo da solução. É isso, Josefina? Sem dúvida, Edson. Nós precisamos, quando estamos, aquela velha história, se eu estou com dor de dente, eu procuro um dentista, né? Se eu estou com alguma coisa me incomodando emocionalmente, eu tenho que procurar auxílio profissional, mas se eu vejo que ainda não é algo que precise, que geralmente quando a gente desperta já é tarde, né? Já está bastante adiantado, mas vamos ter a humildade de perceber que não estamos bem. E aí buscar, como disse o Edson, busca aquele teu amigo querido, abra teu coração para ele. Você nunca está sozinho. Deus permite a permanência conosco de um anjo da guarda, que todas as religiões, né, acreditam nisso.
O nosso anjo da guarda, ele tem bastante trabalho, porque ele nos direciona para a fazer as coisas boas, para nos ajudar a nos entender melhor. E principalmente nessas condições, geralmente aparece alguém que nos estende a mão. Então, vamos buscar esse auxílio. Como o Edson colocou, se você não quer se abrir com alguém conhecido, o CVV é o caminho ideal, porque ali está uma pessoa que nunca te viu, mas que está preparada para te ouvir. Então, não sofra sozinho. Tem sempre uma mão estendida para te ajudar, acredite nisso. Né? Tem a força espiritual necessária para buscar a ajuda médica, psicológica, espiritual, aonde for necessário. E com isso você vai ver, vai passar, você vai sair dessa situação e vai olhar para frente e vai dizer: superei, fui capaz. Então, isso é muito importante. Existe uma força dentro de nós que a grande maioria desconhece. É a centelha divina que habita em nós. E essa centelha divina nos dá toda a força necessária no momento que precisamos. Josefina, as igrejas evangélicas e católicas, muitas delas já voltaram à atividade, a receber os fiéis. Qual é a situação das casas espíritas em relação à pandemia? Olha, no Centro Espírita Allan Kardec, iremos retomar as atividades presenciais, cumprindo todos os requisitos necessários, né, que são estabelecidos pelo sistema de saúde, com distanciamento social, vai ter uma série de alterações na casa. O Centro Espírita Allan Kardec retorna no sábado, dia 12, com a palestra presencial. Também vamos observando como é que se comporta a pandemia e vamos voltar aos atendimentos presenciais também, conforme a gente vai se sentindo mais seguro em relação à contaminação, né? Mas a palestra, retomamos. Não todos os centros espíritas filiados, porque alguns são muito pequenos, e aí só pode funcionar com 30%, né? Então, o Kardec, como tem 240 lugares, 30% vai dar um número significativo de pessoas que poderão frequentar. Teremos um termômetro, daquele, né, para medir a temperatura da cabeça, teremos todos os cuidados necessários, o passe coletivo, né, o distanciamento social, todo mundo de máscara. Então, estamos nos encorajando para retomarmos o nosso trabalho presencial. A gente né, convida as pessoas que quiserem, dará em torno de 80 pessoas que poderão participar no sábado da nossa palestra. Josefina, de tudo isso que a gente conversou, algum ponto que você queira reforçar em relação à campanha Setembro Amarelo, ao CVV, aos casos de suicídio, ou alguma coisa que eu não te perguntei e você julgue necessário colocar para a comunidade? Por gentileza. Eu gostaria de finalizar chamando a atenção dos pais, dos familiares. Quando você perceber alguém da família com mudança comportamental, como o Edson colocou, não é mimimi. Estenda a mão, proporcione acolhimento, ajude, porque essa pessoa está sofrendo e ela precisa de auxílio. Eu acho que eu gostaria de finalizar com um versículo do Evangelho de Mateus, Mateus 15, aliás, 11, versículo 29 e 30, que diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos amigos, Jesus está nos oferecendo o seu amor, principalmente para aqueles momentos que estamos cansados e oprimidos, e ele nos garante: eu os aliviarei, porque através da vivência do Evangelho nós teremos a paz interior que tanto procuramos e a felicidade que é o sonho de todo ser humano, né? Ser feliz ainda aqui na Terra, o que é plenamente possível. Josefina, Um abraço. obrigado por ter participado do Mais Notícia da TV Câmara da Câmara de Vereadores. Somos gratos em nome da comunidade por suas ponderações e a gente volta a se falar numa próxima oportunidade. Obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço. Um abraço a todos. Assim, conversamos com Josefina Márcio Oliveira, presidente da URI, União Regional Espírita, palestrante motivacional, professora aposentada que tem se dedicado a elucidar diversas questões junto à comunidade, ela que tem percorrido toda a região a convite de gestores públicos para falar sobre o combate ao suicídio, para falar de outros tantos temas. Encerramos assim a nossa transmissão desta terça-feira. Na quinta, a partir das 15 horas, volta ao ar o programa Mais Notícia. A gente se fala. Até lá.